Oi, Francisco. Oi, Chico, tudo Oi, bem? tudo bem, rapaz? Como é que você tava? Tô apanhando aqui do Instagram, cara. Isso aqui eu não sou um dos caras mais. Eu não tenho nada desse Instagram, Facebook, essas coisas. Eu tenho, mas eu não nem uso, entendeu? Então tá apanhando aqui. Eu tô vendo você e tô falando com você aqui, aí você obviamente você não tá escutando nada, né? Não, não, tô sim, tô sim. Tá? Não, não, eu também eu sou, o Instagram também para mim é uma novidade. É a novidade, né? Tanto que Tem o que pessoal falou, você não tem conta? Eu falei, não, não tenho conta. Eu achei até que não tivesse conta. E o Alan que falou para mim, não, tem sim, porque eu te sigo lá. Eu falei, "Pô, eu nem sabia disso. Mas tudo bem. Não, mas a gente tem que se adaptar, né? É, Quem tem, eu pô. tava falando agora há pouquinho, te mandou um grande abraço foi o Mário Baumgarten. Ah, é, cara? Pô, muito É, tempo que eu não vejo ele. pois é, É ele tá mesmo? aposentado, tá vivendo bem lá em Avaré, tá tranquilo, né? É, eu sei disso. É. Pô, brigamos muito no passado. Pois é, eu sei. Você era do CDMA Fórum, né? É. E ele botava as carniças, assim, as fotografias de carniças. Bons tempos, É, bons tempos. bons tempos, né? Bons tempos. Então ele mandou um É. abração para você. Tá bom, manda outro para ele quando você encontrar com ele. Falou que lá a conectividade lá da terra dele não possibilita grandes coisas. É, é, é. Bom, Mas é bom. Vamos lá. vamos começar aqui. Bom, o pessoal, boa tarde. Vocês desculpem aqui a informalidade que a gente começou o nosso papo, né? Conheço o Chico já há muito tempo, né? Grande parceiro. E então nós estamos falando com o senhor Francisco Soares, né? VP de Relações Intergovernamentais da Qualcomm na América Latina. Né? E o nosso tema aqui de hoje é falar dos desafios e oportunidades do 5G no Brasil. Principalmente pós-pandemia. Eu até participei agora, estava até agora participando de um evento digital que está acontecendo lá no México, onde muitas opiniões vieram sobre esse tema que a gente vai agregar aqui nessas questões, né? Porque eu acho que existem possibilidades enormes de 5G para alavancagem da economia, assim por diante, né? E os diversos governos da América Latina que se posicionaram hoje nesse call, né? Inclusive o Vitor Elísio também estava dentro desse call, tinha pessoal do Peru, Argentina, Costa Rica, México, assim por diante, né? E acho que são posicionamentos interessantes que a gente vai trazer na nossa conversa aqui. Então, cumprimentar a todos, cumprimentar aqui o amigo Chico. Suas primeiras palavras aqui para a audiência, o Francisco, por favor. Não, é só cumprimentar a todos aí. Eu não sei quem mais está ou quantos estão, mas eu quero cumprimentar a todos e dizer que é uma satisfação poder ter essa conversa com vocês aqui, colocar um pouquinho dos pontos de vista que a gente tem, objetivando aí o evento da Futuricom, né? Então, é mais o maior evento aí da América Latina, né, que a gente já participa há muito tempo e já tem uma presença sempre garantida nele, né? E agora eu estou com essa incumbência aí também de já começar essas tratativas com vocês aí e colocar alguns pontos, algumas preocupações que a gente tem para serem discutidas durante a Futuricom. Então, só cumprimentar a todas e agradecer aí a oportunidade de estar com vocês. Obrigado. Bom, pessoal, então aqui no Instagram a base, quando vocês mandarem perguntas, né, o pessoal, Chico, vai ser difícil da gente enxergar aqui, mas vai ter uma pessoa, a Luciana vai estar levantando isso para a gente, né, e vai me passar aqui através do WhatsApp, né. Então a gente usa aqui as várias ferramentas para poder conversar. Bom, iniciando nosso papo, né, claro que quando o nosso tema central vai acabar sendo realmente o 5G, né? Mas antes de a gente entrar no 5G, como é que, nesse processo agora que a gente está vivendo, né, a gente tem visto muito de uma aceleração da digitalização. O Vitor agora há pouquinho comentou que desses 2 últimos meses do Ministério, eles avançaram em mais de 5 anos a digitalização de vários processos que estavam parados. Né? Como é que você enxerga, enquanto Qualcomm, enquanto fornecedor de soluções de tecnologia, esse momento em termos da aceleração da digitalização? Então, eu sei que realmente eu tive até uma conversa recentemente com o Vitor sobre isso, né? Eu acho que essa crise até do Covid aí, tá evidente para todo mundo, né?
o quanto essa digitalização está se tornando cada vez mais importante, né? Então, assim, já era alguma coisa, um objetivo antes, né? Quando a gente estava vivendo normalmente, aí, vamos dizer assim, né? Nos tempos anteriores já era um anseio, né? Um desafio grande fazer a digitalização que acontecesse o mais rápido possível, né? Eu acho que agora, depois dessa crise, com a gente cada vez necessitando mais, né, de comunicação, de conectividade à distância virtual, né, isso está se tornando mais importante do que era. Então, se já era importante, hoje é mais importante. É mais importante até, eu vejo assim, se fala muito, né, do impacto na economia, porque vamos ter aí sérios impactos aí no futuro. Eu acho que sim, a gente apressar essa digitalização agora é fundamental para diminuir esse impacto negativo que possa vir, né? Eu não sei se é tão negativo assim, é negativo no ponto de vista da saúde, no ponto de vista das coisas, mas talvez um dos nossos setores aqui seja um setor beneficiado com isso, né? Depois né, as pessoas vão se realocando, né, reestudando, né, se reposicionando em relação à necessidade, à situação hoje em dia. Então, eu acho que a conectividade, né, e a digitalização, né, os benefícios da digitalização vão se tornar cada vez mais importantes, né? Então, é assim que eu vejo eu acho que isso é uma grande oportunidade que a gente está tendo agora para o nosso setor, né? Outro dia eu participei de um evento, né, e a pessoa, não foi nem eu que falei, a pessoa comentou assim, quem tem ações de empresas de aviação, vendam. Quem não tem de empresas de telecom, comprem, né? Então, é uma posição interessante de se pensar, né? Eu acho que o nosso setor pode ser impulsionado por isso, até. Perfeito. Não, é a nossa percepção, inclusive hoje nessa reunião com os colegas da América Latina, apareceu muito a questão de novo da brecha digital, né, como é chamado, né, aí no mercado, e que em função que nós temos agora, fechando a brecha digital, a gente tem chance de fechar as brechas econômicas que essa pandemia está trazendo, né? Então, acho que isso é uma temática interessante, seja em termos de investimentos, seja em termos de aplicações que a gente vai trazer novas aí para o mercado, né? Agora, entrando já no nosso tema 5G, né? Que tecnologias e setores você acha que a tecnologia vai realmente impactar e vai mais beneficiar o 5G? Não sei se a tua pergunta é em que setores que o 5G vai beneficiar? Vai beneficiar o 5G ou que o 5G vai beneficiar? Não, o 5G beneficiará isso. O 5G beneficiará quais setores? Exatamente. Então, eu acho que tem um setor que vai alavancar muito inicialmente, eu acho tem um potencial muito grande para alavancar, que é a parte de privadas, né, de redes privadas, por exemplo, né? É alguma coisa que está vindo, né? Eu acho que dentro do conceito do 5G, o que o conceito traz, né, de 5G, o que traz, o que está associado a isso, que não é só uma questão de maiores velocidades, mas questão da baixa latência, massificação de IoT, essas coisas todas que traz, principalmente a questão da baixa latência, vai ser muito importante para a indústria, né? Então, no setor privado, né, no sentido de melhorar, né, a produtividade do setor privado, acho que o 5G vai ser importantíssimo, né? Ele vai alavancar muitas soluções novas, né, e que vão ser estão muito aderentes ao setor privado, né? Então fábricas, né, grandes empresas, né, robótica, né, inteligência artificial, né? Então a possibilidade que vai trazer, né, de manutenção, de aplicação de inteligência artificial para uma série de novas atividades, isso o 5G vai trazer, né, com uma baixa latência, com uma segurança bastante boa.
Então, assim, eu acho que um setor que vai ser extremamente beneficiado vai ser o setor de indústria, né? Também outros setores, né? A gente, eu acho que até a parte de saúde também, eu acho que muitas soluções hoje, devido à confiabilidade que você vai ter com a vinda do 5G, né? Isso é das características do 5G, né? Muitas coisas que você não tinha muita segurança de fazer hoje na área de saúde, né? Por uma questão de segurança de dados, de transmissão de dados, que você não vai ter mais, que você vai abrir um campo muito grande também na área de saúde, né? Já tem empresas, eu tenho falado com muitas empresas que são desenvolvedoras de soluções para a área de saúde, que já notaram a demanda, como cresceu a demanda, né? Hoje, já, mesmo sem a gente ter 5G, na hora que você tiver o 5G, você vai conseguir fazer outras coisas que você não consegue fazer hoje, né? E que dependem dessa baixa latência, que depende dessas novas características do que o 5G vai trazer. Então, acho que vai ser um setor muito beneficiado. E o outro setor também que eu acho que vai ser muito beneficiado é o setor automotivo, o setor de carros autônomos, né? Não com carro autônomo para agora, né? Mas vamos dizer, carro conectado, né? Então, com várias novas features, novas soluções que vão vir, né? Baseados em tecnologia 5G, né? Inclusive segurança associadas à segurança da direção, né? Informação com precisão, com rapidez. Então, é um outro setor também que vai ser extremamente beneficiado. Eu diria essas três áreas aí serão bastante importantes, bastante beneficiadas pelo 5G. Nós temos aqui no Brasil um quadro muito interessante de distribuição, aumento da competição, digamos assim, né? Mas uma questão grande de crescimento de cobertura através dos ISPs, né? Numa recente apresentação aqui do Gustavo Santana da Anatel, ele mostrou um quadro, né, onde nós temos já 14 mil ISPs no Brasil, e dessas 14 mil ISPs do Brasil, eles já respondem por cerca de 35% do mercado de banda larga no Brasil, seja cabeado, seja sem fio, né? Como é que você enxerga o papel desses SPs ou PPPs, que é o nome que está sendo mais adotado agora, pequenos provedores, com a introdução do 5G? Pois eles têm um desafio, né? Eu acho que eles vão buscar o nicho deles, né? Mas como você sabe, o 5G inicialmente ele veio numa versão não standalone, né? E não standalone significa que você precisa de uma rede 4G de suporte para isso, né? Alguns desses pequenos provedores têm uma rede 4G, outros não têm. Então, existe aí um desafio para aqueles que não têm, por exemplo, né? E também, mesmo para aqueles que têm, em tese, você pressupõe expandir ainda um pouco mais a rede 4G deles. Acho que eles vão procurar o nicho deles, vão procurar, estão bastante interessados aí em obter espectro, né, para poder desenvolver as redes desses pequenos provedores. Agora, é sempre um desafio maior do que uma operadora que já está instalada, já tem uma rede já segmentada, já bem colocada, né, bem expandida dentro do país. Então, vai ter uma vantagem em relação aos ISPs nessa parte, né? Mas eu acho que um modelo de negócio, eles vão adquirir espectro e vão desenvolver o seu modelo de negócio favoravelmente também, e vão conseguir expandir. Eu acho que vão expandir até mais. Eu acho que esses pequenos provedores têm muita chance de ingressar em projetos voltados para a indústria 4.0, justamente porque são locais, essa parte de redes privadas para dentro do 5G, eles têm expertise também, né? Eles conhecem os setores, conhecem de telecomunicações, né? E como a redes privadas normalmente são uma redes locais, são redes menores, são redes mais pontuais, e eles estão ali, eles conseguem se desenvolver muito melhor, né? Então, às vezes, isso pode ser uma vantagem que eles vão ter, né? Se você focar nesse mercado de redes privadas,
Eu, se fosse um SP, o primeiro cliente que eu ia buscar é entender como é que está o setor privado e quem que gostaria, quem que estaria interessado em desenvolver uma rede privada para melhorar a produção no seu negócio, né? E eu acho que esse cara pode chegar lá até primeiro do que uma operadora. Ele tem chance de chegar primeiro do que uma operadora, né? Então, eu vejo que sim, tem, e até o 5G trazendo essa importância, né? Para redes privadas, o pequeno o ISP pode ter uma oportunidade muito grande aí, tá? E um É um novo fato, negócio. porque sim, porque a proximidade que eles têm com os clientes, né? Outro dia eu estava falando com uma indústria aí, aqui perto de Jundiaí, né? Pertinho de São Paulo, tão perto e tão longe no final das contas, porque eles acham, ele estava falando que eles apostam no ISP local ali, porque eles entendem, que dizem que a ISP entende muito melhor as demandas que ele tem enquanto indústria do que uma operadora com que ele fala com um atendente que não conhece o negócio dele, né? Então essa Então, proximidade é muito relevante, né? isso é super relevante e vai ser super relevante com esses clientes de redes privadas, né, que estar próximo deles vai facilitar muito mais. E eles têm esse poder, esse potencial para fazer isso mais facilmente. Entrando no assunto que é mais polêmico e é efetivamente o grande tema, né? Falar do leilão do 5G, né? Porque assim, a grande pergunta que se faz é pergunta de 1 milhão de dólares, qual o melhor momento para o leilão 5G? Então, eu acabei de fazer uma live com o Paulo César, o CEO da Claro, ele posicionou, até deu a postura da Claro quanto a isso, né? E como que você enxerga que seria esse melhor momento, né? E qual o modelo de negócios, né? A gente vai falar é aquela velha história que a gente fala do leilão não arrecadatório, né? Uhum. Como é que você vai colar o custo do espectro contra o investimento que vai ser feito em rede? Que formato que você pensa? Você trabalhando na Anatel há tantos anos, como é que você pode nos traduzir esse momento? Pois é, mano, esse é um ponto interessante, né? Eu vou dizer assim, do ponto de vista, se eu fosse pensar assim, quando você fez a pergunta, assim, a primeira resposta que me veio na cabeça é dizer para você de imediato, assim, sem pensar muito, é assim, o leilão ela devia ter sido ontem, né? O leilão é para ontem, né? Claro, por aí tem uma questão de interesse da Qualcomm, mas sendo bastante pé no chão, né? Olhando muito bem, com cuidado também, as dificuldades também das operadoras em termos de investimentos, essas coisas todas. Eu não tenho dúvida nenhuma que, do ponto de vista da sociedade, o leilão ontem era a melhor coisa. Se a gente já tivesse 5G hoje, com essa crise que a gente está tendo, a gente poderia estar superando ela muito mais facilmente. Então, não tenho dúvida que oportunidade, do ponto de vista de trazer os benefícios para os usuários, né, benefícios sociais, benefícios econômicos sociais para o usuário, se a gente já tivesse esse leilão antes, seria muito melhor. Agora, isso a gente não tem, e tem aí uma discussão de quando que é o tempo mais apropriado, né? E, pelo que a gente escuta, os operadores estão reclamando muito da questão do investimento, né? Do poder de investimento nessas novas redes, que é um investimento alto e que tem que ser levado em consideração, evidentemente. Se bem que eu acho também que, se esse investimento for bem feito, for bem planejado, você vai ter um retorno sobre isso daqui, né? Não é só gasto, né? Você vai investir mais, mas você vai investir sobre alguma coisa que vai te dar retorno, né? E aqueles que fizerem o melhor investimento, que adotarem a melhor forma de desenvolver essa rede, eles vão ter um retorno mais rápido e maior, né? Em função de entender os nichos de mercado, né? Acho que o operador não pode pensar no futuro Acho que hoje em dia ela já está já está mudando um pouquinho, mas não pode ficar só dentro do ramo da conectividade, né? Ela tem que oferecer serviços também, né? Outros tipos de serviços. Então, a conectividade é a base para todas as aplicações que vão vir, né? E muitas dessas aplicações são oportunidades de negócios, são oportunidades de ganhar dinheiro, né? De ganhar. E as operadoras têm que se reinventar para que estejam à frente dessas oportunidades, né? Para reter a receita. Não. Se for para vender só conectividade, aí é melhor ela empurrar com a barriga 10 anos aí, porque não vai ser aí que vai dar o dinheiro, né? Então, isso é uma coisa importante. Agora,
é preciso ter recursos para investimentos iniciais, né? Então, o que a gente defende, tem defendido muito, né, e acha que a Anatel já podia ter evoluído mais rápido para isso, não fez isso até hoje, é que esse modelo, na realidade, eu estou há 12, há 13 anos na Qualcomm. Eu, quando era na Anatel, era esse modelo de leilão. Não mudou praticamente nada, né? Então, isso aí já deveria ter evoluído muito mais, poderia ter evoluído muito mais rápido, até em direção ao que faz o Chile, por exemplo, né? O Chile, há muitos anos, ele adota um modelo de beauty contest, né? Você não faz um leilão, né? Eles nem chamam de leilão, é um concurso. Por que é um concurso? Porque cada operadora vai lá, apresenta o seu projeto, apresenta o seu projeto de investimento em rede, em cobertura, em tempo, entendeu? Então ganha aquele que apresentar os melhores projetos e que sejam mais adequados E não vai recurso nenhum para o Tesouro, não vai nada para o Tesouro, só vai ela ganha o espectro em função daquilo que ela se compromete em investir na própria rede, né? Na própria rede dela. A gente não tem isso aqui ainda, né? Apesar de lembrar aqui que o próprio Vitor tem uma política, né? Um documento de políticas para a implementação de 5G, que ele soltou aí no início desse ano, em janeiro, né? Em que ele fala do leilão não arrecadatório, privilegiar o leilão não arrecadatório, né? Na audiência pública da Anatel, eles comentaram que esse leilão da Anatel é não arrecadatório. Bom, eu estou procurando aqui até agora, nas regras do leilão lá, para te encontrar onde é que está dizendo que ele é não arrecadatório. Ele só desconta lá alguns investimentos, algumas obrigações que o governo está colocando, vão descontar alguma coisa para fazer a migração aí dos TVRO, mas o resto vai para o Tesouro, né? A menos daquela faixa do blocozinho de 60 MHz, das ISPs, né? É a única que tem lá, que tem realmente uma regra de 90% a 10%. Então, 90% é investimento na própria rede, né? E 10% só vai para o Tesouro. Por que não essa regra para todas os outros blocos, né? Eu acho que seria um negócio muito, principalmente agora, não, uma situação dessa aqui, o governo dando ou direcionando recursos, né, para diversos setores da economia, para incentivar a economia, justamente por causa do. Deixa esse recurso lá, para que vai tirar isso para o Tesouro? Deixa ali já para eles investirem na própria rede e enfrentar essa situação. Vai trazer para eles. Vamos supor que eles tenham, se o se o setor de telecom é uma área prioritária, né, entender que é uma área prioritária, talvez eles tenham que direcionar recursos para esse. Não precisa direcionar recursos, é só não deixar de pegar esse recurso, né? Então, transforma isso em investimento, em obrigações de investimento e deixa que as operadoras consigam usar isso, né, para suas redes, para investir nas suas redes. Porque senão ela vai ter que pagar pelo espectro, abrir mão desse capital grande, que ninguém vê, isso aí vai para o Tesouro, né? E aí ainda tem que ter o outro recurso para fazer investimento na rede. Então, nesse aspecto, elas têm razão de estar reclamando, né? Elas têm razão de querer. Eu só não acho que o tempo vai resolver isso. Não é o tempo que vai resolver. A mudança do modelo é que resolveria isso. Justamente essa seria o bottleneck, né, que eu vejo, né? E não atrasar, né? Atrasar, eu acho que não é a pior solução entre todas elas, né? Não, e a gente sabe que investimento em telecom, em conectividade, né, é um habilitador gigante da economia, né? Recentemente, no ano passado, a Vivo até mostrou alguns casos de uso muito interessantes que quando levou conectividade para algumas cidades do interior do Pará, foi o projeto, né? Como a economia cresceu em termos de criação de novas empresas, de novos negócios, pequenos e médios negócios dentro dessas cidades, né? Porque passaram a ter conectividade, passaram a realmente poder se Exato. comunicar com o resto do mundo, né? E isso é Exato. habilitador de PIB, né? Bom, Se e aí... você olhar aí alguns os relatórios que foram feitos aí dentro do agronegócio, né? O grande desafio hoje do agronegócio, o maior desafio, 90%, é conectividade.
Exatamente. E em relação à frequência, Chico, como é que a gente está, o Brasil se posiciona em termos de quantidade e disponibilidade de espectro para que a gente possa botar o 5G no ar? Então, eu acho assim, o Brasil está numa posição hoje, né, dentro daquilo que está sendo proposto, privilegiada. Eu acho que nós estamos bem, né? Nós já não éramos, mesmo se você contar com as novas frequências do 5G, você pensar em termos de espectro, da quantidade de espectro que a gente tinha aqui no Brasil, comparado com outros países da América Latina e até outros do mundo, o Brasil sempre teve uma posição muito boa. Eu acho que essa área, esse trabalho que foi desenvolvido de disponibilizar espectro para 5G aqui no país está sendo bem feito, né? No início, a gente tinha uma grande preocupação porque só havia aí um espaço para 200 MHz na faixa de 3,5 e mesmo assim com uma série de problemas aí de interferências com satélite, não sei o quê, né? Então, hoje a gente vê uma situação muito mais confortável. A gente mais do que dobrou isso, né? Porque dobrou no sentido de espectro para que vai ser oferecido para o leilão, né? Que vai de 3,3 até 3,7, a gente tem 400 MHz hoje, né? E não são muitos países no mundo que tem essa quantidade toda hoje disponível, tá? Então, 400 MHz é uma quantidade bastante razoável para isso. A gente vai precisar de mais no futuro, não tenho dúvida com a evolução. Mas eu acho que para começar agora, nós estamos numa situação muito boa, né? Desde que esses 400 MHz realmente possam ser usados, né? E ainda mais resolvendo o problema da interferência, né? Em cima dos TVRO, né? Que você, segundo a proposta, é colocar eles lá para acima da faixa de 3,8 ou migrar para a banda KU, né? Então, eu sempre defendi a migração na banda KU, mas também aí tem outros aspectos de quem paga isso, como é que isso vai acontecer, então não sei, nesse momento, te dizer qual seria a melhor estratégia, né? Mas, assim, sem dúvida nenhuma, indo para cima de 3,8, você sobra 400 MHz e ainda tem esse espectro aí de 3,7 até 3,8, né? Que é um espectro potencial também para ser usado também. Não vai ser licitado, mas ele pode ser usado, por exemplo, para aquilo que eu comentei anteriormente, para redes privadas, né? Então, em vez de você ter uma licença de operadora, ou seja uma ISP, ou seja uma operadora comercial, regular, né? Usar uma rede para redes privadas usando o espectro que eles adquiriram, também a possibilidade da própria empresa solicitar uma licença para a Anatel e esse espectro de 3,7 a 3,8 aí poderia ser usado para construir a sua própria rede privada, né? Não se sabe se a operadora vai ver modelo de negócio ou interesse em prestar uma cobertura de 5G para toda e qualquer empresa que solicitar, né? Depende de ter lá outras coisas que talvez ela não tenha no momento, mas abre a possibilidade de se ter, sim, uma rede 5G privada em determinadas condições, usando esse espectro de 3,7 a 3,8. Então, se a gente pensar assim, bem friamente, né, a gente está numa situação boa, porque a gente tem 400 MHz que vai ser licitado para as operadoras, ainda tem mais 100 MHz que possibilidade para ser usado dentro do conceito de rede local, de rede privada. Então, nós temos 500 MHz aí para fazer isso. Evidentemente que esses 100 MHz acima, eles são compartilhados, né, com os serviços existentes, que vão continuar na faixa, mas a rede privada compartilhando com esses serviços existentes, é muito fácil de fazer esse compartilhamento, né? Então, pode fazer, tem caráter secundário, mas você consegue fazer e viabilizar isso facilmente. Então, eu acho que em questão de espectro, aí em 3B a gente está muito bem. E em 26 GHz, na parte de ondas milimétricas, que é algo que é preciso dar um enfoque mais sério também. Todo mundo está vendo só o 3,5 e muitas das coisas vão ser viabilizadas. Muitas aplicações, muitas vantagens do 5G, elas vão estar lá em ondas milimétricas, vão estar lá em cima.
né? Mas a gente tem a faixa toda praticamente liberada, né? A gente não tem uma dificuldade de usar essa faixa. Então, a gente tem praticamente todo o espectro ali disponível e faz parte da licitação. Então, eu acho que a gente vai ter blocos, temos blocos de 100 MHz para cada, dois blocos de 100 MHz, que é o ideal mesmo para cada operadora. 80 MHz já era alguma coisa bastante razoável, tem um outro bloco de 80 MHz e tem dois blocos de 60 MHz em 3,5. Né? E esses dois blocos de 60 MHz, quem sabe, talvez possa dependendo do resultado do leilão, se não houver um interessado num desses blocos, não dos ISPs, porque os ISPs vão estar interessados, mas os outros 60, eles podem ser quebrados, né? E, por exemplo, em um bloco de 40 e um bloco de 20, e quem comprar o de 80, numa segunda rodada, pode comprar o outro de 20, também fica com 100, e as ISPs podem comprar também, podem comprar o 40, também fica com 100. Então, a gente ficaria com 4 blocos por região de 100 MHz, que seria o melhor dos mundos. Né? Então, assim, eu acho que a matemática e a forma como foi dividido esses blocos, tanto em 3,5 como em 26 GB, né, em ondas milimétricas, o Brasil está muito bem. Certo. E até, só abordando o ponto que você colocou, sobre a questão do TVRO, né, ou fazemos a migração para a banda KU ou mantemos a banda C com filtro, né? Esse debate ele passa muito para a questão de investimento que está sendo pensado ali dentro, né? Mas também tem a questão da obsolescência das redes de banda C, né? Então, o que a gente deveria olhar mais aqui? Se olhar para frente, já fazemos investimento para resolver os problemas de vez, ou realmente investimos menos, é claro, né? Um investimento menor, mas sofrendo com o problema da obsolescência dessas redes. Para o consumidor, o que você acha que seria melhor? Olha, eu acho que para o consumidor seria melhor a migração para a banda KU. Né? Na realidade, não só para o consumidor. Eu acho que você se pensar numa estratégia de mais médio e longo prazo, a migração para a banda KU, ela vai ser inevitável. Né? Essa é a grande tendência. Você vai olhar aí, tem várias empresas hoje em dia que só estão olhando a banda KU agora. Né? Então, mesmo empresa de satélite. Então, eu acho que essa migração para a banda KU, ela é inevitável. Ela vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Né? A grande pergunta que eu me faço é o seguinte: vale a pena a gente fazer um investimento em filtros, em um monte de coisa agora na banda de 3,5, para alguma coisa que você sabe que daqui a pouco vai ter que jogar esse filtro tudo fora, porque vai para a banda KU entende? E um investimento não é pequeno, é um investimento alto. Né? Agora, é preciso ter um pouco mais de razoabilidade na hora de discutir essas coisas. Que se queira que se gaste alguma coisa, né, para ajudar essa migração, tudo bem. Eu acho que é razoável reivindicar isso, até por ser uma necessidade anterior. Se fosse olhar pelo modelo de negócio, eles continuariam por mais algum tempo aí, né? E pensando que aquilo já está imobilizado, né? Aquele investimento está praticamente imobilizado ali dentro. Então, pode ser que tenha uma perda, né? Então, essa perda podia ser compensada de alguma forma, né? Mas aí precisa, eu não estou a par das negociações, quais os valores que se falam, né? Mas, assim, eu me assustei um pouco com aquilo que saiu aí publicado, que é uma migração para a banda KU, seria alguma coisa da ordem de 7 bilhões, são números muito grandes. Né? Então, aí complica realmente de tomar uma decisão dessa. A não ser que alguém bata o martelo, não, vai ser para a banda KU, mas o que a gente vai pagar vai ser 3 bilhões, por exemplo, entendeu? E aí seja compatível com o que seria gasto para a migração para cima de 3,8. Né? Se fazer uma obrigação de ir para a banda KU e ressarcir na hora nesses valores. Aí poderia ser uma coisa que para mim faria muito mais sentido. Seriam 3 bilhões bem empregados. 3 bilhões para ficar agora, depois você ter que sair de novo, jogar tudo fora, um pouco, eu acho, um pouco... não é um bom uso do recurso. Perfeito.
Chico, a gente vai entrar aqui nas perguntas que estão chegando aqui da audiência, né? Uma primeira pergunta que chegou é se com a pandemia em si, com esse momento que a gente está vivendo, se aplicações de 5G que eram antes protagonistas vão deixar de ser protagonistas para aparecerem novas aplicações. Ou não, mantemos o mesmo cenário? Não, eu acho que com a pandemia, eu acho que outras aplicações vão surgir sim, né? Talvez algumas que não eram antes tão evidentes e importantes vão se tornar mais importantes, né? E talvez outras que foram muito importantes, talvez se tornem um pouco menos importantes, mas de qualquer forma vai mudar um pouco as aplicações, né, nesse sentido, mas muitas delas vão continuar também, né? O cenário, a Covid, ela vai trazer uma necessidade maior ainda, né? E novas aplicações, quantas soluções hoje, né, que você, dentro da crise que a gente está vivendo, né, estão surgindo aí, voltada para a área de saúde. A área de saúde teve um impulso muito grande, né? Isso talvez não tivesse acontecido, não fosse acontecer se a gente não tivesse então, era importante antes, vai ficar mais importante ainda agora, ficou mais importante ainda agora, né? Então, desenvolvimento de aplicações, utilizando tecnologias de inteligência artificial, né, alocada para o setor de saúde, por exemplo, muita coisa nova vai ser um potencial, vai ter um potencial muito maior agora. Então, vai mudar um pouco o cenário, mas continua sendo imprescindível a conectividade, né? Mais ainda do que era antes. Perfeito. Outra pergunta que chegou aqui, Chico, é do Pedro Carvalho, né? Ele pergunta, basicamente, ele está falando da faixa, digamos que hoje a gente tem provedores de rádio de faixa não licenciada, né? Que já fazem acesso de banda larga, né? E tem aparecido soluções aí de operação com LTE, com 5G, para uso rural e uso restrito em pequenas comunidades, né? Como é que você enxerga essa evolução? O 5G para... porque hoje a gente tem operações de WiMesh em 5.8 e tudo, né? Oi. A gente tem operações em WiMesh em 5.8, né? E a gente sabe que tem aplicações, hoje a gente tem aplicações já com LTE rural, né? Que a gente chama de LTE rural, né? E que já se apresenta evoluções para um 5G rural, né? Para um 5G de aplicações em pequenas comunidades. Como é que você enxerga esse caminho? Pois é, então, eu acho que talvez, bom, uma aplicação rural, se a gente pensar em 5G para aplicações de rural, eu vou voltar de novo àquilo que quando eu comecei falando, né? Eu vejo o 5G extremamente importante para redes privadas. E quando você pensa em redes privadas, elas não estão só na cidade. Você tem muita coisa, muita rede, muita empresa privada de grande porte e que você necessita de muita automação, que você precisa de muita conectividade com essa característica de baixa latência, né, de segurança da informação, que estão em áreas rurais, né? Então, você vai precisar levar. Então, como é que eu vejo? Eu vejo você, pensa no país nosso, né, dividido em áreas urbanas e áreas rurais, e você imaginar várias ilhas de conectividade 5G, por exemplo, dentro da área rural, né? Então, talvez seja uma forma até dessa conectividade que a gente sempre está aí há muitos anos tentando levar para a área rural, mas justamente pelas aplicações novas que você vai ter em cima de 5G, muita coisa vai ser necessário que seja implementada em área rural, né? E isso pode ser um demandador, né, dessa conectividade rural. Então, eu vejo assim, muita coisa ainda, e a partir do momento que você coloca uma conectividade 5G dentro de uma área rural, você também vai ter
outras aplicações que talvez você não precisaria de ter o 5G, mas como você já tem o 5G ali, você vai fazer através do 5G. Entendeu? Então, que não seria... não demandaria, por exemplo, você levar um 4G para isso, né, para as aplicações, mas devido a características, né, do 5G, você começa a levar isso para todas as aplicações. Né? Então, você coloca o 5G para atender uma determinada finalidade, e já que você tem aquele 5G dali, você já está ali, você vai atender uma série de outras coisas também com a tecnologia, com a conectividade que você vai ter nessas áreas. Então, eu acho que pode ser um grande alavancador de levar isso para as áreas rurais, atender também o agronegócio, né? Eu acho que é um potencial bastante grande. Vai ser mais lento, evidentemente, mas eu imagino assim, várias ilhas, né, dentro do país com conectividade 5G, atendendo às necessidades da área rural também. Aqui tem também, ainda ficando na área rural, o João Alberto Simões fez uma pergunta aqui que está muito associada a isso que você colocou, mas que passa também para digamos, aquela dimensão 3D que nós temos dentro do 5G, que nós não falamos só apenas em capacidade, mas nós falamos na conexão massiva de elementos, assim como também na baixa latência. Então, essa necessidade do 5G, em termos de, claro, para o agro, em termos de conectividade, é apenas conectividade ou temos outras aplicações que vão demandar baixa latência, que vão demandar uma conexão massiva? Como é que vai ser? Então, é isso que eu estou falando. Na realidade, o 5G não é o principal. O 5G é a base de tudo, né? O importante é aquilo que você consegue fazer com 5G que hoje você não conseguiria fazer. Né? Então, quando você pensa em automação de uma indústria, né, muita coisa depende muito dessas características da baixa latência. Você vai conseguir só fazer com 5G. Então, você precisa do 5G para ter as aplicações, para você ter a automação, para você poder ter melhorar a eficiência, né, da sua produção, vamos dizer assim, né? Aquilo que você precisa de ter essa base que é do 5G, né? que é o 5G. Então, as aplicações é que são importantes. O 5G ele é importante porque é ele que permite você ter essas aplicações. Né? Então, são coisas que você, com a tecnologia que você tem hoje, você não consegue desenvolver com tanta eficiência. Né? Então, você imagina uma indústria, né, robotizada, né, que você tem uma ação dependendo da outra, né, passando de uma máquina para outra, com informações que você passa, e você usa uma conectividade que não tem essa característica do 5G. Você não consegue fazer isso. Então, as aplicações que vão ser desenvolvidas para isso é que vão ser importantes, né? Vai ser o diferencial. Né? Você vê, por exemplo, eu acho que a gente tem tido problemas aí muito com barragem, né? Todos sabemos da extensão dos danos que causaram, né? Então, você usar essas tecnologias que estão vindo agora, essas aplicações que estão vindo agora, por exemplo, associada a machine learning, né? Quer dizer, você conseguir predizer as coisas, né? Machine learning é você dar a máquina ter a capacidade de consertar ou de agir, né, sobre alguma coisa que não está sendo vista ainda. Né? Ela consegue interpretar algumas ações e agir, né, independente da pessoa. Né? Então, isso é só com o 5G que você vai conseguir. Né? Então, muita coisa talvez possa ser resolvido em relação, por exemplo, a grandes catástrofes. Né? Então, você vai desenvolver aplicações, né, baseadas, né, suportadas pelo 5G para fazer predições de fatos que podem vir a acontecer. Então, isso são novas aplicações que vão acontecer. Isso pode acontecer em qualquer lugar, né, do país, não tanto a área urbana como a área rural. E dentro disso que você está colocando, né, que surge também uma outra questão aqui, que é o que a gente chama de slicing de rede, né, network slicing,
que permite uma série de novas aplicações e serviços, como você falou, onde as operadoras mesmo terão um potencial gigante ali de, de propor novas situações para os seus clientes, né? Criando quase que redes corporativas específicas, né? Em cima de uma rede que é totalmente controlável remotamente, né? Como é que você enxerga o Network Slicing dentro desse cenário todo que a gente está falando aqui do 5G? Pois é, isso aí é alguma coisa, uma coisa nova, né? Que as operadoras estão se reorganizando, né? Para enfrentar ou propor, né? Participar desse novo modelo de negócio, né? Então, é algo que ela vai ter que fazer para poder atender às demandas dos usuários, né? Então, você não vai ter uma condição de desenvolver a sua atividade dentro dessa nova realidade, né? Se você não partir a sua rede, né? Então, se você não tiver essa possibilidade, né? Entender que essa possibilidade é alguma coisa real, né? E não vê isso como uma oportunidade de negócio, né? Em vez de, por exemplo, pensar em alguma ameaça para o negócio, eu acho que essa é uma condição que vai ser essencial dentro desse novo cenário que a gente vai ver. Então, a operadora ela vai ter que se replanejar, né, o seu modelo de negócio e para atender repartir a sua rede, né, para focar naqueles negócios que são mais interessantes para ela e tomando cuidado até com questões de neutralidade de rede, né, essas coisas todas. Mas essa é algo que realmente as operadoras vão ter que lidar e se planejar para atender, né? Chico, a gente está chegando quase no final, mas tem uma questão aqui que é a questão dos dispositivos, né? Eu lembro, eu até citei o Mário Baumgartner lá no começo, ele sempre falava para a gente lá, o nosso professor, que sem dispositivos nenhuma tecnologia sobrevive, né? Como é que você vê o cenário dos dispositivos para o mercado 5G? Pois esse é um ponto importante, né? Mas o que a gente tem observado, viu, irmão, a velocidade do surgimento desses dispositivos. Se você comparar com 4G, por exemplo, ela é muito maior hoje em dia, né? Então, a quantidade, se você pensar assim, em quantos dispositivos surgiram no primeiro ano do 4G? Hoje, no primeiro ano do 4G foi X. Hoje, ele é muito maior. Não, a velocidade está sendo muito maior. Então, eu não vou arriscar dizer qual é o valor bastante, mas é um valor bastante significativo. Então, hoje já tem uma quantidade enorme de dispositivos no mercado, né? E OEMs que já estão comercializando e outros que já estão em vista de comercializar. Então, eu acho que não vamos ter problemas nesse mercado. O que pode acontecer um pouco, talvez, é que dentro do espectro todo, por exemplo, do 5G, né, que a gente vai ter, se você pensar em termos dos 400 MHz, vão ter modelos, talvez maior quantidade de modelos, na parte mais central do espectro, por exemplo, de 3.4 até 3.6, do que nas outras partes. Mas todos eles vão ter, mas vai ter dispositivo para todo o espectro, né? Alguns vão estar mais concentrados, maior quantidade. Mas os dados que a gente tem são bastante... são mais de 200 tipos de modelos que já existem hoje de dispositivos, 280, se não me engano, modelos que existem hoje de dispositivos móveis, não sei quantos OEMs que já estão no mercado já trabalhando para isso. Eu não vejo isso como uma dificuldade, é algo que não precisa. Já tem gente aqui no Brasil querendo certificar dispositivos 5G. A gente nem fez o leilão ainda, o pessoal já está querendo certificar os seus modelos aqui na Anatel. Porque a Anatel está até correndo com os requisitos para certificação para poder atender essa demanda, né? Então, eu não vejo que isso vai ser um problema, tá? Legal, legal. Eu também acho que a velocidade hoje
da microeletrônica e configuração de novos dispositivos é bem diferente, né? Então, estamos chegando aqui no final. Gostaria muito de agradecer a tua participação, Chico. Eu acho que foi muito proveitoso para toda a nossa audiência aqui. Queria convidar a todos para permanecer conectado sempre no canal aqui do Livecast FutureCon. Nós já estamos, semana que vem, teremos também mais algumas novas atrações. E gostaria de passar para você, Chico, das últimas palavras e mensagens aqui para a turma que nos acompanhou. A mensagem que eu posso dar para vocês é assim... Teu som ficou baixo. Teu som ficou baixo. Eu acho que assim, eu vejo muito positivamente, né, o atual momento que a gente está vivendo, fora a questão da saúde, né? Eu estou falando do nosso setor, né? Eu acho que o nosso setor pode ser um setor que venha a ser alavancado até por essa pandemia que a gente está vivendo, né? E acho que nós estamos discutindo esse tema já há muito tempo, isso não é de hoje, você, mano, sabe disso, tem acompanhado. Então, eu acho que eu me sinto assim, eu acho que as coisas estão muito bem já sedimentadas, né? Então, os conhecimentos, os posicionamentos, todas as análises que foram feitas até agora, e não é começou há pouco tempo, diria que tem mais de quase 2 anos aí que a gente já está falando em 5G, né? Tivemos 2 consultas públicas, né, na Anatel, para discutir o assunto, né? E assim, a gente vai começar uma nova era dentro das telecomunicações com o 5G, né? Tem a gente costuma dizer que dentro de desenvolvimento de tecnologias, né, dentro da nossa área, a gente tem uma grande transformação a cada 10 anos, né? Então, todo ano a gente está melhorando, todo ano a gente evolui, todo ano a gente tem algumas coisas novas, mas a cada 10 anos você tem uma transformação muito grande, né? Nós estamos vivendo essa transformação agora, né? Então, e essa transformação vai ser para trazer mais benefícios ainda, né, para enriquecer mais o setor, para melhorar a nossa condição, né, dentro do mercado, tanto do ponto de vista para quem oferece, né, quem desenvolve tecnologia, como para quem consome a tecnologia, né? Então, acho que isso é um dado importante. Não tem valor nenhum você evoluir só a tecnologia se ela não trouxer benefício para a sociedade, benefício social e econômico, né? E eu acho que nesse momento, embora isso sempre aconteça, né, porque a evolução tecnológica acontece, essas coisas são bastante importantes e acontecem, mas agora nós estamos num momento de mudança bastante grande, uma disrupção de uma situação que estava anteriormente, né? Então, eu vejo muito positivamente, e com grande esperança, passada essa crise do Covid, do coronavírus, a gente poder alavancar mais o nosso setor. Falado, Chico. Muito obrigado. Obrigado a todos. E não percam, dia 19, na terça-feira que vem, vamos ter a live com o José Luiz Souza, presidente do FITEC. Vamos falar de inovação nesse mundo todo de tecnologia que a gente está falando aqui, tendo aqui, né? E obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Chico. Até. Obrigado. Um abraço.